Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O espírito Naio Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, relata os encontros acontecidos entre Jesus e seus apóstolos em casa de Pedro, o verdadeiro culto do Evangelho no lar, quando Jesus discorria sobre diversos assuntos e passava orientação para os seus discípulos. E a história de hoje tem o título de A Glória do Esforço, pois que Tiago, filho de Alfeu, falava sobre a dificuldade de se colocar em prática a boa nova diante dos problemas gerais, da grande dificuldade de apresentar os ensinamentos de Jesus num ambiente propriamente voltado para as coisas do mal, onde ainda o bem não prevalecia. E discorreram sobre esse assunto, cada um externando a sua opinião, passando o seu pensamento, e Jesus a tudo observava silencioso. Quando Pedro se dirige diretamente para ele, rogando seu concurso, a sua fala. E Jesus então recorda que ao tempo de Davi havia um grande músico, um homem que havia se especializado em tocar harpa. E pessoas importantes da sociedade viajavam até sua casa, somente para ouvi-lo tocar. Era uma verdadeira obra-prima. Era alguém que manuseava o instrumento como se for um anjo celestial. A sua casa acolhia diversas pessoas que para ali se dirigiam e se colocavam sob as árvores frondosas a se maravilharem com aquele evento. Havia naquela casa um escravo, considerado um tolo, que somente fazia cumprir a sua tarefa e ficava a observar, à distância, a beleza daquela obra-prima, prestando bastante atenção na harpa. Os anos se passaram e um dia o grande músico voltou para casa mais cedo, pois que havia participado de um encontro entre amigos, e ao se aproximar de sua casa, ouviu que alguém tocava maravilhosamente. Era realmente ainda melhor do que ele próprio. E pensou consigo: quem será esse estrangeiro que toma da minha harpa para tocar tão maravilhosamente? E ficou espantado quando adentrou no ambiente doméstico e se deparou com o seu escravo tocando aquela harpa. Deu-se conta de que ele havia aprendido somente observando. No entanto, nos minutos que ele dispunha livre,
Quando o seu patrão, o seu dono, não estava presente, dedilhava a sua harpa, aquela harpa, exercitando-se. Então, ele foi liberto e foi oferecido a ele as condições que realmente ele merecia. Assim, Jesus, então, observando que os seus apóstolos, seus discípulos, pareciam não entender muito, esclareceu: todo aquele que se propõe a trabalhar, a cumprir a sua tarefa dentro do tempo previsto, programado, receberá somente o fruto do seu trabalho. No entanto, aquele que se dedica um pouco mais receberá os louros conquistados, frutos do seu esforço. Assim, meus irmãos, da mesma forma, todos aqueles que se propõem a servir em nome de Jesus, certamente vão encontrar dificuldades pelo caminho, pessoas com pensamentos diferentes, que não compreendem ainda a mensagem divina e poderão reagir negativamente. No entanto, com exercício, com esforço continuado, poderão alcançar o objetivo proposto, vencendo as barreiras iniciais e seguindo adiante. As tarefas surgem a todo instante. E se o homem se ocupar somente daquilo que lhe diz respeito para lograr os recursos financeiros necessários para a sua vida, e não esforçar-se um pouco mais, trabalhando, exercitando-se em outras atividades relativas ao amor, à prática da caridade, passarão o tempo, passarão a vida, merecendo somente receber aquilo que lhe cabe com relação a esse trabalho. Aos poucos, meus irmãos, vamos compreendendo a lei de Deus. Vamos nos aproximando do Mestre Jesus e vencendo as nossas limitações. Um dia atingiremos a plenitude. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.